Eram por volta das 13h30 da tarde de sexta-feira quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a ocorrência de queda de aeronave. O avião caiu sobre uma cachoeira em Caratinga, num local de difícil acesso. Além do Corpo de Bombeiros, a ocorrência também mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, as polícias militar e civil e o Grupamento de Resgate Voluntário de Ubaporanga. Os 5 tripulantes morreram. Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, no avião bimotor também viajavam o tio e assessor dela, a Biciele Silveira Dias Filho, Henrique Ribeiro, produtor da artista, de 32 anos, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos. Chegamos aqui no local, já tinham algumas guarnições do bombeiro, né, do SAMU e da Polícia Militar também. E daí já ajudamos aqui no procedimento, né, de resgate das pessoas que estavam no interior da aeronave. Os corpos estavam revirados, né, pela energia, né, do impacto que teve no local. Então a gente não sabe precisar também. Alguns me perguntaram se estavam usando cinto, se não estavam, isso a gente não pode precisar, né? A gente só sabe que as vítimas estavam um pouco reviradas dentro do interior da aeronave. O piloto e o copiloto da aeronave, eles estavam presos, a cabine é um pouco apertada, né, na frente a cabine de comando, então para a retirada deles foi um pouco mais difícil, dada a situação toda da energia, né, do trauma como ocorreu. Então o banco estava todo retorcido, o painel retorcido, estava todo revirado. Então para a gente retirar os corpos ainda teve que utilização de algumas ferramentas e algumas técnicas específicas para a gente retirar os corpos. O avião saiu de Goiânia e pousaria em Caratinga, onde a cantora faria um show à noite no Parque de Exposições João da Costa Mafra. A aeronave caiu a cerca de 2 quilômetros do aeroporto e não havia mau tempo. O avião também teria se chocado com cabos de energia elétrica próximos ao aeroporto antes de cair em cima das pedras da cachoeira. Para o resgate dos corpos das vítimas, foi preciso ancorar a aeronave no sentido contrário da correnteza para estabilizá-la e evitar que ela se movesse, agravando ainda mais a ocorrência. Então foi um trabalho difícil, complexo, trabalhoso, cuidadoso, né? Principalmente no sentido de preservar a imagem das vítimas, essa situação, e que foi numa velocidade de segurança o máximo possível para possibilitar a retirada dos corpos. Estivemos com 12 militares. Foram duas equipes daqui de Caratinga, uma equipe de Patinga e a aeronave do BOA de Belo Horizonte. Estivemos também lá com o apoio da Polícia Militar e do SAMU, né, como os senhores mesmos puderam presenciar. E posteriormente a Polícia Civil recebendo esses corpos. Após o resgate dos corpos, a Polícia Civil fez a escolta até o Instituto Médico Legal para passar pela necrópsia. Foi um acidente, uma energia de grande impacto, uma energia cinética de grande impacto, que causou diversos traumas nos ocupantes da aeronave. E num primeiro momento não é possível identificar uma causa principal, mas a gente costuma dizer que possam ser diversas causas que possam ter ocasionado a morte dos ocupantes. São diversas lesões, possivelmente letais, que a gente não consegue definir a ordem delas, provavelmente pelo lapso temporal da necrópsia, do acidente, do trauma. Durante os trabalhos de necrópsia foram colhidos materiais, como de praxe é feito, para que seja feito de forma célere as análises, né, os exames necessários para a gente contribuir aí, né, mais uma contribuição de uma prova para a elucidação desse acidente. Quando a gente chegou, assim que foi possível ter acesso à aeronave, o médico do SAMU que esteve lá,
ele já constatou de imediato os 3 óbitos dos passageiros. Os pilotos estavam numa área de difícil acesso, que foi preciso cortar a fuselagem da aeronave para ter acesso. Então, assim, quando a equipe chegou, certamente eles já estavam em óbito. Os corpos das vítimas foram liberados na manhã de sábado e escoltados pela Polícia Civil até o aeroporto. Os corpos da cantora e do tio dela foram levados para Goiânia e de seu produtor para a Bahia. Já os corpos do piloto e do copiloto foram transladados para o Distrito Federal. Os corpos de Marília e do tio dela foram sepultados em Goiânia e do produtor da cantora em Salvador. O piloto foi enterrado em Brasília e o copiloto no Distrito Federal. Geraldo deixou a mulher e 3 filhos. Tarciso deixou 2 filhos e a esposa grávida. Henrique deixou um filho que morava com a mãe em Minas. Abiciele era casado e deixou uma filha de apenas 6 meses. E Marília deixou o filho Léo de 1 ano, fruto de um relacionamento com o cantor Murilo Huff. A modelo Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo, gravou um vídeo em homenagem ao pai. Lembrar a pessoa incrível que meu pai sempre será. Incrível, 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 incrível. O maior exemplo da minha vida. Ele, nas minhas vivências, me mostrava sobre o amor e foi assim que eu fui aprendendo, apenas convivendo com ele. Às vezes eu perguntava para ele, pai, o que você acha da vida? E ele falava assim, uma dádiva. Outro dia, pai, o que você acha da vida? Ele, muito boa. Ele sempre me ensinou a ser grata, a gostar da vida, a amar a vida. A Polícia Civil informou que já abriu um inquérito policial e a investigação seguirá, ouvindo testemunhas e juntando laudos.